E eu pensava muito sobre isso, antes de estudar esse tema aqui. E aí ele disse o seguinte, e aí eu comecei a pensar, quando nós tínhamos esse tempo todo, parece que o dia era maior, nós não tínhamos internet, né? A vida acontecia aqui, a gente podia acompanhar alguns fatos próximos a nós. E depois que veio a internet, é tudo muito acelerado, as coisas acontecem do outro lado do mundo, a gente fica sabendo na mesma hora. Um parente nosso muda para outro estado, a gente pode ver uma foto dele, pode falar por vídeo com ele. Então as distâncias diminuíram, né? E muita coisa positiva aconteceu. Ninguém vai vir aqui falar contra a tecnologia, contra tudo isso, todas essas novidades. Mas há de se pensar nos fatos, né? No que vem acontecendo conosco depois de todas essas novidades. E o que a gente vem fazendo com tudo isso de positivo que nós estamos recebendo. Quais são os benefícios? Vários, mas quais são os prejuízos? Aí nós vamos entender no decorrer da nossa conversa. Em 95, eu tive uma professora de psicologia que falou assim: está começando um programa na TV que vai trazer muita tristeza, muita depressão para os nossos jovens. Nascidos em 95 aqui tem muitos, né, gente? Em 95 começou o programa Malhação na Rede Globo, quem lembra? Que era uma escola com jovens, com academia, o pessoal saía do colégio, aquela turma animada, né? Cada um com uma história, mas iam para uma lanchonete e uma academia, e a coisa funcionava de uma forma muito leve, de certa forma, com várias histórias, mas com pessoas muito bonitas, com possibilidades muito boas de vida, né? E corpos perfeitos. E aí foi onde essa professora minha disse assim, dona Marta Raquel, ela falou: a partir de agora, os jovens vão começar a se comparar com esses atores e vão querer a vida que eles entregam ali nessa novela para adolescentes, jovens e adolescentes, e vão querer ser parecidos. E vai começar agora uma nova história para nós. E a gente pensava: nossa, a dona Marta deve estar exagerando, né? Isso em 95, como assim vai mudar tanta coisa? E a gente vai puxando aqui um fio. Isso era na televisão, às tardes, se não me engano, 17 horas, todo mundo parava para ver essa novidade. Eu parava também. E vamos ver Malhação, né? E na verdade, muitas pessoas começaram assim a se comparar, a querer ser aqueles jovens ali. Agora, dá para ser esses atores que são montados, né? Porque é tudo muito fictício. São baseados em histórias reais, mas muitas vezes o alcance que aquilo ia ter, né, em várias cidades, no país todo, não teria condição de alcançar aquela realidade ali e de ser parecido com aquelas pessoas. Então daí começa o problema. Passou algum tempo, aquela época não tinha rede social ainda, mas passou algum tempo aqui no Brasil, né? Em 1969 apareceu a primeira internet. Ela se chamava ARPANET, em 69. Daí nem eu era nascida ainda. Eu não vi isso aqui. Em 88, a ARPANET veio para o Brasil. E agora, nesses próximos minutos, eu quero relembrar com vocês e rever tantas redes sociais que nós temos e qual a dimensão que isso toma no nosso mundo, entre nós, não é? O que veio, volto a dizer, para o nosso benefício. Aí em 88 veio para o Brasil, né? E veio o MSN. Quem lembra daquelas conversas instantâneas? A gente usava muito e tinha sua utilidade, né, no trabalho e muitas outras utilidades.
Então o MSN veio, né, através da Microsoft em 99. Aí a coisa já começou a movimentar, né? A gente já começava a conversar com pessoas que a gente nem conhecia. E era aquele bate-papo gostoso. E daí você começava a o quê? Esquecer o tempo das suas obrigações importantes. Ali a gente começou a perder um pouquinho o fio da meada, né? Ou se entregar um pouco para essa novidade, né? Que também trouxe muito benefício, é claro. 2004, quem teve Orkut? Orkut, a gente teve Orkut. A gente, como diz uma amiga minha, que saudade da Fazendinha. Fazendinha que tinha no Orkut, deixa saudade, deixou a gente saudosista, né? Então veio o Orkut. Nossa, que novidade bacana! Você começava a se relacionar com pessoas conhecidas, rever, reencontrar, né, de maneira virtual e podendo assim também fazer novas amizades, novos encontros. Teve gente que casou usando o Orkut, se conheceu pelo Orkut e veio a se casar e está casado até hoje. Que bom, né? Que também teve essas coisas. Então, isso foi em 99. O Facebook, alguém aqui usa o Facebook? A gente usa o Facebook, né? Alguém aqui não usa o Facebook? Tá mais fácil perguntar. Então, o Facebook, ele veio, ele nasceu em 2004 nos Estados Unidos e veio para o Brasil em 2007, né? Criado por Mark Zuckerberg, que está até hoje aí criando coisas novas, né? Agora eu pergunto para cada um de vocês que tem Facebook, quantos amigos vocês têm no Facebook? Vocês lembram? 218? Então, eu moro em Bauru, é a quarta cidade que eu resido, né? Então, cada cidade que você mora e trabalha, você vai fazendo umas amizades. Então, eu devo ter perto de 2.000. Agora, quantas pessoas a gente conhece de verdade e nós somos amigos de verdade? Nem 10%. E muitas vezes as pessoas entram em contato com a gente, solicitam amizade, você aceita. E aí no meu caso, por exemplo, eu volto para minha cidade natal para visitar minha família, vejo aquela pessoa e como espírita cristã que sou, eu olho para ela, vou dar um sorriso para dizer, oi, tá tudo bem? A pessoa passa por mim e nem me viu. O que ela queria? Ela queria só aquele contato ali, ter mais um amigo na rede. E já aconteceu isso comigo. De eu olhar na pessoa e falar, nossa, essa pessoa me solicitou amizade, né? Aí eu abro um sorriso para ela, para cumprimentar, e aí ela passa assim como se não estivesse passando ninguém. Tudo bem, a gente entende, e a minha intenção foi de cumprimentá-la. E não tirei, tá lá, tá tudo certo, faz parte, né? Isso é de cada um. Ok. Em 2010 foi criado também pelos americanos um Instagram, né? Quem usa o Instagram? Esse a gente muitas vezes se perde nele, né? Muitas vezes a gente tem lá as conexões, a gente usa para o trabalho, a gente usa profissionalmente. Hoje em dia tem muitas vendas que são realizadas pelo Instagram. Agora, quando a gente se pega naqueles videozinhos rolando o celular, quanto tempo a gente fica ali? Alguém aqui já se perdeu nos horários ali rolando a tela? Porque vem uma novidade atrás da outra. Ok? Então a gente confessa que a gente faz isso, não é? E aí a gente tem se vigiado, né? O que acontece? São 2 bilhões, mais de 2 bilhões de usuários no Instagram. E o dado que nós trazemos aqui, olha, que desde 2015 os brasileiros ocupam um lugar de destaque no Instagram. Nós somos mais de 99 milhões de usuários no Instagram. E depois veio o TikTok, que nasceu em setembro de 2016, ele foi criado pelos chineses. Depois ele teria um outro nome e ele veio para o Brasil em 2018, se popularizou em 2020, 2021, quando começou a pandemia.
Aí todo mundo se fechou e vamos viver aqui dentro da telinha nas redes sociais. Acontece que alguém lembra aqui como é que foi se popularizando o TikTok? Hoje em dia me parece que já mudou um pouco. O TikTok esse eu não tenho, mas era muito falado sobre as dancinhas. Alguém já ouviu falar aqui? Das dancinhas, muitas vezes sensualizando, essas coisas, né? E hoje em dia eu sei que tem todo tipo de conteúdo. Não posso falar muito sobre ele porque eu não vejo. Eu não tenho. Mas em um ano foram mais de 100 milhões de usuários, né? 1 bilhão de vídeos. É muito vídeo, não é? Todos os brasileiros colocando vídeo ali. O conteúdo na China, porém, ele é um conteúdo intelectual, você sabia? Não entra assim dancinhas, outros conteúdos que não sejam educacionais. Então, o brasileiro, ele entra e se diverte e cultiva e cultua e propaga esse tipo de conteúdo. Tá certo que, de novo, vou repetir, já sei que são conteúdos diversos, mas ele se popularizou dessa maneira. Bom, tem o Twitter, eu não vou nem entrar na polêmica do Twitter, porque esses dias virou X, saiu, entrou, não vou entrar nisso. Mas depois veio o Threads, em julho mais ou menos de 2023, foi criado pelo Meta também. Ele era para ser TikTok, mas aí o TikTok veio de outra maneira. E em 2023, gente, eu fiquei assustada com essa informação. Em 2023 ele veio para o Brasil, né? Foi 1 milhão de pessoas que aderiram a essa rede social em 1 hora. 1 milhão, porque ninguém quer ficar de fora, né? É uma rede nova. E todos os assuntos de profissionais, de professores, de consultores, de coach, era ali ensinando ensinando e informando sobre essa nova rede social, porque ninguém quer ficar de fora. Então, em 1 hora foi esse acesso, né? Essa adesão. Em um dia, 30 milhões de pessoas e 1,6 bilhões de usuários do Instagram poderiam migrar, e até hoje é assim, né? Migrar para essa outra rede e ficar nas duas com facilidade. Bom, pois bem, elas existem, essas redes existem, eu nem vou falar de todas. Outro dia eu falei no centro e começaram a lembrar umas outras. Eu falei, são os exemplos que nós trouxemos das mais usadas. E só aí comecemos a puxar aquele fio do novelo que eu falei para vocês. Quanto tempo a gente está se dedicando a essas redes? Porque se nós tivéssemos só uma, talvez, né? Mas nós não temos só uma, temos aí várias, né? Pelo menos no mínimo 2, 3. E tem o WhatsApp e tudo, não é? E tem o WhatsApp, que a gente está ali o tempo todo. Quando tem uma pane no WhatsApp, entra todo mundo em pânico, né? Porque para de vender, para de se comunicar, O que aconteceu? As pessoas começam a se telefonar. O seu também está assim? Está só girando? É verdade? A gente faz isso. Porque a gente nós não conseguimos mais nos ver sem esse tipo de comunicação rápida, imediata, com imagem, com voz, não é isso? Ok, mas aí são instrumentos que nós sabemos dos benefícios e vamos falar de alguns prejuízos. Tem um exemplo que eu trouxe na Suécia, um dos países mais desenvolvidos do mundo. No ano de 90 foi implementado 100% de mídia digital nas escolas, no ano de 90. O que aconteceu foi que o nível foi caindo do aprendizado e tudo mais. As pessoas foram parando de escrever e a dificuldade na escrita, ninguém se dedica mais à escrita. O que aconteceu? Foi abolido e foi investido milhões, 45 milhões de euros na distribuição novamente de livros didáticos, papel.
livro físico. Isso agora. Consumível. Agora em 2023. Então eles viram que os jovens, adolescentes, crianças não estavam. E os adultos? A gente não consegue lidar com isso de fato, não é? Porque tudo na vida, essa mesma professora à época nos ensinava, nos falava, antes mesmo de estudar a doutrina, ela nos falava sobre o equilíbrio. Em tudo na vida a gente deve buscar o equilíbrio, não é? Saber dosar. Porque tudo que é demais passa. Tudo que é demais vai acabar excedendo e passa. E aí, no mundo, nós temos 5 principais doenças do século 21. Sabe qual é a primeira? Você sabe? A primeirinha é a síndrome de burnout. Burnout, que é o transtorno psicológico pela pressão no trabalho. Tem muita gente que está com essa síndrome e não percebe, porque quando acha que está cansado, que está exausto, mas não pode parar. E é uma coisa que não era mensurado e não era falado há um tempo atrás. Ah, você está com frescura. E aí, de repente, as pessoas simplesmente param, não conseguem mais continuar. Bom, essa é a primeira. A segunda é a depressão. Nós vamos tocar mais nesse assunto. A terceira é a ansiedade. Tem alguém ansioso aqui? Tem um vídeo na internet, vamos falar bastante, que o rapaz para ver um filme. E está no sofá dele, deve ser um sábado de manhã. E aí, de repente, começa a entrar pessoas na sala, vocês já viram? Fala, como é que é isso? Nós aqui todos preocupados com você, a gente já mandou mensagem, mandamos e-mail, mandamos WhatsApp, você não responde. Tem mais de, 15 minutos, meia hora, eles falam lá, e você não responde a nada. Ele fala, calma, eu só parei para assistir um filme, e meu celular deve estar carregando, alguma coisa assim. Porque a gente não concebe mais uma pessoa que não responde rápido. Só que essa pessoa que tem essa obrigação de responder rápido, ela já está num processo de ansiedade grande, porque não é comunicação de uma, duas pessoas. É a comunicação da família, são os grupos do trabalho, os grupos dos colegas, o grupo, não é? São as mensagens importantes de fato. E aí as pessoas querem que seja imediata as respostas. E nós devemos dar uma freada nisso. Porque ultimamente também a gente tem ouvido muito falar, nós estamos agora no ponto de ansiedade aqui, da saúde mental. Como é que fica a nossa saúde emocional, mental, psicológica, né? Dentro desse meio da ansiedade, se a gente não procurar se olhar, se perceber como é que está nesse momento presente. Aí começa aqueles remedinhos, né, para ajudar a dormir à noite, porque não está conseguindo. Bom, depois, em quarto lugar, vem a síndrome do pânico, que vem na sequência mesmo desse processo de ansiedade, certo? E por fim, em quinto lugar, hoje em dia, está a obesidade. Mas os primeiros, vocês concordam que estão todos nesse meio que a rede social vem ajudando a promover ainda mais? Mas elas existem. E quem é que vai dosar isso? Eu posso ver tudo que eu quero? Eu posso. Eu posso acompanhar tudo? Eu posso. Mas eu preciso. É igual a compra, né? Aqueles P's, né? Eu preciso, eu posso. Porque você tem que fazer 3 perguntas para comprar. A gente não deve fazer pelo impulso, né? Então, assim, nós temos que escolher o nosso universo particular. Dentro do nosso meio, da nossa convivência, da nossa área de trabalho, do que eu costumo frequentar, então eu vou reservar um tempo para ver tudo isso, mas vou focar, vou tentar ver o que realmente me interessa. Porque a gente começa a ver também o que não nos interessa. Começa por lazer, para dar aquela descansada, né, na mente. Mas daí a pouco a gente está totalmente
abduzido por aquilo ali, hipnotizado por aquilo ali. Então, devemos fazer as nossas escolhas. No Espiritismo, nós não falamos tanto sobre o livre-arbítrio, não é? Deus, nosso Pai, bondoso, misericordioso, nos dá a liberdade de escolher os nossos caminhos, certo? Na vida, em tudo que nós vamos fazer. Nós podemos escolher se eu vou hoje à tarde ao Cefec ou não vou, se eu vou ajudar na próxima campanha ou não vou. Mas a consequência disso também é para mim, não é para mais ninguém. Então, o uso dessas redes sociais desenfreado, ele vem nos prejudicar. No livro Vinha de Luz, Chico e Emmanuel falam sobre a individualidade. Eles falam assim, ó: nós somos criadores, nós somos edificadores do nosso mundo. Definiremos o nosso mundo, eles falam mais ou menos assim, desde que atentos e vigilantes. Aí nós vamos estar construindo a nossa individualidade. E aí eu pergunto a vocês, qual o tempo que nós temos aqui na Terra? Nós sabemos a nossa matrícula. A escola, nós não chamamos o planeta Terra de escola bendita? Nós sabemos que é uma escola, um mundo de provas e expiações. Nós sabemos a data da nossa matrícula nessa escola, que é a data do nosso nascimento. A data do fim do nosso ano letivo, ninguém conhece. E se nós não conhecemos esse ano letivo, não seria mais importante que eu considere o meu momento presente, que eu esteja presente onde eu fui destinada a estar naquele dia, naquele horário? Porque quando nós temos muita ansiedade, nós estamos vivendo o futuro. Ah, será que vai dar certo amanhã, aquela reunião da família? Será que na segunda o gerente do banco vai resolver isso e isso para mim? Será que a viagem que eu vou fazer sábado que vem? Aí a gente começa a viver um problema que nem aconteceu e possivelmente não irá acontecer. Mas eu começo a viver problemas lá na frente que eu posso resolver só lá na frente. Por exemplo, o gerente do banco, ele está trabalhando hoje? Ele vai trabalhar domingo? Ele está cuidando da casa dele, da família dele. Ele vai trabalhar segunda-feira, depois, sei lá, das 10 horas. Então, lá na segunda-feira, eu volto a me preocupar com isso. Não vai resolver ficar quebrando cabeça hoje e amanhã, sábado e domingo. Sábado e domingo eu tenho que voltar o meu olhar, o meu foco para as outras coisas importantes de hoje. Para minha família, que eu passei a semana sem ver direito, porque eu estava trabalhando, porque eu estava desenvolvendo outras atividades. Para as minhas coisas de casa, para que eu me organize para começar mais leve a próxima semana. Então são várias coisas, né? Desde as mais simples às mais complexas, mas o importante é nós lembrarmos que o mais importante, andava também na rede muito uma frase, né? O momento presente se chama presente porque realmente é um presente de Deus para nós estarmos aqui nesse momento, nesse lugar onde nós escolhemos, não é? E a ansiedade, a gente está vivendo o futuro. Quando eu tenho tristeza, depressão, nós estamos vivendo o que já passou e o que não volta mais. Aquilo que eu lembro e aquilo que eu não lembro. Aquela saudade que daí o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos lembrar no capítulo 5, quando é falado sobre a melancolia. Aquela saudade, aquele aperto que dá de alguma coisa que a gente não está sabendo explicar. E vai dando uma tristeza, não é? Nesse livro aqui, Depressão, uma história de superação, de Richard Simonetti. Simonetti veio aqui, Anderson? Richard Simonetti, não. Quando encarnado? Não. Então, hoje ele está aqui. Foi meu professor, eu chamo de amigo pai, de pai amigo. Vocês já perceberam que eu sou mineira,
Não? Não? Eu não, como disseram em outro centro, eu não falei uai nenhuma vez ainda, né? Então não deu para perceber. Então por 20 anos aqui, 22 eu acho, 23, no estado de São Paulo. Então a gente vai perdendo o uai, né? Umas formas cantadinhas de falar, mas é só começar, não para mais não. Então, aí eu até me perdi. E aí, mudando para Bauru, há 13 anos atrás, eu conheci Richard Simonetti, já tinha visto palestras dele lá na minha cidade, no interior do interior de Minas Gerais, em Monte Alegre de Minas, no Triângulo, e depois vinha ser aluna dele, né? E aqui, quando ele lançou esse livro, em 2015, ele, logo no prefácio, ele nos lembra sobre realmente esse texto que o Evangelho segundo o Espiritismo traz, tão importante, sobre melancolia, né? Que o Espírito François Geneve fala daquela saudade de que muitas vezes, sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apoderou de vossos corações e vos leva a considerar a amargura na vida. Muitas vezes o que nos traz essa tristeza e amargura são acontecimentos presentes, não é? E muitas vezes são acontecimentos passados desta existência, mas muitas vezes são de outras existências. Porque vamos lembrar que a nossa doutrina espírita, ela se difere de outras doutrinas ou religião, como cada um quiser considerar, porque nós acreditamos na reencarnação. Só um espírito foi encarnado, ele encarnou uma vez, né? Que foi o nosso Mestre Jesus. Mas nós, como nós nascemos, né? Para evoluir e para cada vez mais aprender a amar genuinamente, como nos ensinou Jesus, nós temos, pela bondade e misericórdia de Deus, várias oportunidades para ir formando, né, a nossa melhor versão e chegar onde nós devemos chegar. Eu agora não vou lembrar o número da pergunta, não sei se é 625, mas o modelo mais perfeito que Deus nos deu, né, para que a gente possa seguir aqui na Terra, ver de Jesus. Então, falei de Richard, agora fiquei muito em Jesus, até me perdi aqui. Mas nós estávamos falando da depressão. Essa tristeza, muitas vezes, são pessoas, são situações, são lugares que nós estivemos em planos espirituais antes de voltar para cá, para essa existência presente, e que nós sentimos aquela saudade. Vocês já perceberam quando a gente está triste? Parece que a gente sente, porque a gente tem, né, os nossos amigos espirituais que estão ali nos inspirando, que estão nos ajudando, mas tem também aqueles espíritos afins que estão no plano espiritual, torcendo para que a gente consiga vencer as nossas provas e as nossas expiações. E muitas vezes, quando nós passamos por essa tristeza, por essa angústia, nós esquecemos de agradecer a ajuda, a vibração deles e de pedir ajuda também. Porque nós ouvimos muito, né? Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo em Campinas, ela era da igreja evangélica. Aliás, minha equipe, 16 pessoas eram evangélicos e eu espírita. E aí, de vez em quando, alguém me procurava para perguntar alguma coisa sobre o espiritismo, assim, meio discretamente, né? Que as lideranças deles não podiam saber que eles estavam curiosos a esse respeito. E um dia até me falaram assim, nossa, mas eu não sabia que espírita era assim. Eles tinham uma outra ideia de nós espíritas, né? Mas aí, voltando aqui, eles falam também que existem, com uma outra linguagem, né, outras palavras, muitos anjos que esperam que a gente peça ajuda, porque a gente esquece de pedir. E a gente esquece também, quer ver outra coisa que facilita a nossa vida aqui? Se a gente estiver focado, se nós estivermos atentos e vigilantes,
em nossas orações, nós pedimos para que lembremos dos nossos compromissos que nós fizemos outrora, que nós fizemos antes de reencarnar, porque nós fizemos muitos compromissos e nós falamos, não, pode me mandar agora, eu vou nascer nessa família e essa pessoa que eu não gostei muito na outra encarnação, dessa vez eu vou fazer meu possível para amar, para cuidar, para respeitar, para compreender, para ajudar. E um vai ajudar o outro. Aí chega aqui, o que a gente faz? Fala assim, essa pessoa eu não estou querendo nem ver. Ah, vai estar na reunião da família? Então eu acho que eu nem vou. O santo não bateu. Então, várias situações acontecem, cada uma de uma maneira particular, mas acontece. Que nós nascemos num seio familiar onde é necessário aquela convivência. A maioria são afins. Alguns são espíritos que vieram para nos ensinar a sermos melhor, para que nós possamos também contribuir com o que nós já sabemos para essas pessoas como exemplo. Então vamos voltar lá. Eu estava falando daquela saudade, daquela melancolia que dá tristeza, né? E que pode vir a depressão. Quem aqui já viu um vídeo na internet que tem uma moça deitada do lado do seu companheiro, triste, chorando? Aí ela pega o celular e no celular tem uma amiga dela linda, sorridente, num lugar maravilhoso. Daí ela levanta, vai, faz uma maquiagem, engole o choro, limpa as lágrimas, faz uma maquiagem, fica linda e tira uma foto iluminada maravilhosa e posta na rede. Daí ela volta a se deitar e volta a chorar. Então, esse mundo que nós vemos nas redes sociais é a vida real? Esse é só um exemplo, porque tudo é muito fabricado, é produzido, e ok, a rede deve ter coisas bonitas, né? Mas a vida real, o que cada um passa, a dor de cada um, muito de cada um. E a doutora psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa, ela fala uma coisa, que o que adoece as pessoas é a comparação. Essa moça que eu acabei de citar, ela viu uma amiga que estava lindíssima, ela foi lá, e aí começa a se perguntar também, por que ela está assim? Por que essa pessoa está na praia? Por que essa pessoa pôde ir na primeira semana de dezembro e eu não? Por que essa pessoa está com a família, a minha está longe? Eu começo a comparar. Ah, essa pessoa teve uma promoção no trabalho. Aí começa aquela comparação que é injusta. Porque cada um nasce para uma coisa. Nós somos espíritos individuais. Nascemos com o mesmo objetivo, mas a beleza do ser humano está na sua individualidade. No que eu posso aprender com você, no olhar que a gente pode trocar. E aí sim eu quero lembrar do momento presente. É o presente sim. Porque quando nós estamos atentos no momento presente, nós podemos não errar tanto. A nossa oportunidade de equivocar e de errar é menor. Quando eu tinha uns 14 anos, chegou o tesoureiro de onde eu trabalhava e falou para a moça assim: Adriana não erra no livro caixa, ainda era tudo escrito, porque ela está com o espírito presente. Aí eu fiquei pensando no que ele falou, né? Eu não era espírita ainda com 14 anos, nessa existência. E aí eu, com o espírito presente, eu nunca esqueci essa frase, porque ela estava totalmente ali fazendo o trabalho dela. Ela não estava pensando no que ela ia fazer depois do trabalho, ela não pensou no que se passou antes, no que ela vai fazer depois de amanhã, ela não está conversando com o colega do lado, ela está focada, ela não se entreteu com outras coisas. Então ela estava ali, fazendo a atividade dela, o trabalho dela, então não tinha erro no trabalho dela. E quantos de nós estamos entretendo, estamos nos deixando hipnotizar
por outras coisas. Porque nós hipnotizamos, não é? Quando a televisão veio para o Brasil, o primeiro protótipo foi em 1922, 27 foi a primeira transmissão eletrônica, e depois no Brasil, em 1950, Assis Chateaubriand trouxe a TV para o Brasil. Passou algum tempo, tinha uma televisão na rua, uma aqui, outra ali. Quem é da época que ia toda a vizinhança ver televisão em uma casa? Aí tem muita gente aqui. Então, aí todos os vizinhos iam ver televisão numa casa só, certo? Tinha gente que dormia ali mesmo, porque ficava tão hipnotizado com aquela tela, que falava, meu Deus, que é isso? Né? Eu queria estar lá dentro, porque a gente achava que estava acontecendo dentro daquele aparelho. Então, isso já não era uma hipnose? E o mesmo acontece agora, só que o problema é que não tem um aparelho na rua, tem um aparelho em cada mão, dos adultos e das crianças. Então o risco de nós adoecermos é realmente maior. A doutora psiquiatra também, Anete Guimarães, ela tem um estudo que fala sobre quando nós nos envenenamos, né? Nós envenenamos a nossa mente com conteúdos que nós estamos vendo ou que nós estamos assistindo na própria TV. Porque aqui o vilão não são as redes, mas tudo que nos hipnotiza, que faz com que nós nos distraiamos, né? A gente se distraia do que a gente precisa realmente fazer naquele dia, naquela hora. Então ela fala que 5 minutos, se eu parar na frente da TV, ouvindo notícia ruim, o meu sistema imunológico cai por 4 horas, por 5 horas. Então eu estou ali suscetível, né, a ver tantas coisas que às vezes não tem nada a ver comigo, mas eu fico ali, porque, nossa, tem canais que até tem aquela coisa, né, se torcer, sai sangue, essas coisas, mas é uma escolha nossa, sentar para ver aquilo, sentar para ver uma coisa positiva, que vai ensinar algo para nós. E é, de novo, uma escolha nossa. E o mesmo, ela fala sobre essa ação, né, que é derramada os hormônios no nosso sangue, que nos adoece, também acontece quando nós nos vitimamos por determinadas situações. Acontece a mesma coisa, nós podemos adoecer. O que acontece é que Simonete falava o seguinte, apoiado na ciência, né, que pode também acontecer o contrário. Quando eu me coloco à disposição, cada um de nós, a fazer o bem, seja um bem aos nossos olhos pequeno, como um grande bem, nós recebemos, né, um estado de bem-estar por 4 horas. Olha aí, o outro lado da moeda, né? Então, de novo, são escolhas que nós é que temos que fazer. Eu quero contar para vocês, existe um estudo na França, de Michel Desmoulins. Ele escreveu um livro que chama A Fábrica, olha o choque desse nome, A Fábrica de Cretinos Digitais. O perigo das telas para as nossas crianças. Mais de 1.500 crianças foram pesquisadas. E daí ele escreveu esse livro, A Fábrica dos Cretinos Digitais. O perigo das telas para as nossas crianças. Dentre essas 1.500 pesquisas, tem uma que eu gostaria de comentar aqui para vocês, que pode estar acontecendo nas nossas casas. Os pais trabalhavam, a criança sempre pedia o celular e eles sempre entregaram o celular. Só que essa criança foi ficando muito hipnotizada pelas telas coloridas e ela teve o diagnóstico de autismo. Pois bem, essa criança era chamada, ela não ouvia, ela tinha desatenção, ela estava sempre irritada e ela tinha, na verdade, o cérebro super excitado pelo movimento ali da tela, pelo tudo que via. E naquela idade não é
na idade infantil não é recomendado, e eu vou falar aqui o que é recomendado, né? Então eles precisavam trabalhar e tudo, e eles levaram essa criança na neuropediatra. A neuropediatra notou o que estava acontecendo e tirou o celular da criança. Imediatamente ela teve uma crise de abstinência e saiu rolando no chão. Porque ela precisava ver a imagem de novo. O fato é que essa criança passou por 2 anos de tratamento. E ela veio a se acalmar depois e se readaptar depois de 2 anos. Michel é diretor de pesquisas de saúde nacional da França. Essa pessoa que tem essa pesquisa de mais de 1.500 crianças. E depois disso, ele recomenda o seguinte, ele fala, até 2 anos de idade, 0 tela. 0. Depois de 2 anos, 1 hora no máximo. Até 9 anos. É 1 hora no máximo. Até 9 anos. E o ideal de uso de telas, ficar mais à vontade, é depois dos 16 anos. E aí, se alguém me perguntar assim, Ângela, mas tem alguma obra espírita que fala sobre o assunto? Com a visão espírita? Tem. Para além das telas digitais, uma educação sobre o olhar espírita. Foi escrito agora em 2023, ano passado, pela Lúcia Moisés. Se chama Para Além das Telas Digitais. Educação sobre o olhar espírita. E ela também vem trazendo essas informações que eu aqui estou falando. E o brasileiro, né? O brasileiro tem o uso mais ou menos em média 9 horas por dia. E está em 2º lugar no mundo no aumento de miopia. Nós gostamos de uma tela, né? Parece que sim. Então, sobre a depressão, eu falei sobre a visão aqui espírita, sobre aquele estado de melancolia, né? O que os médicos falam que é uma depressão? Porque muitas vezes ainda nós escutamos, mas é frescura, isso aí passa. É uma ação química no nosso corpo, né? Então, os médicos dizem o seguinte sobre a depressão: uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada ao sentimento de ter amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa. E isso tudo pode ser associado rapidinho ao suicídio, que também é um número imenso, que eu não trouxe aqui a estatística, mas são mais de, me parece, 40 por minuto, alguma coisa assim. Bom, no nosso Brasil hoje nós temos 200, segundo o censo de 2022, somos mais de 203 milhões de pessoas. 19 milhões estão diagnosticados com depressão. De 203 milhões, 19 milhões são os que estão em tratamento, os identificados ali. E há um aumento de 37% observado da depressão. E o estímulo, né, a objetos materiais. Um dia uma criança conversando com a psicóloga disse assim: eu ouvi falar que eu posso escolher como eu venho na próxima encarnação. Aí a psicóloga falou: você ouviu falar? E como você gostaria de vir na próxima encarnação? Ele falou: eu gostaria de ser um celular. Porque aí meu pai ia me dar toda a atenção. Porque ele não tira o celular da mão dele. Esse é um fato que uma psicóloga ouviu. Então, essa tendência, ela é grande de aumentar. É claro que é um trabalho de formiguinha, esse que a gente faz, essa atenção que nós estamos dando a esse tema. Nós estamos lembrando de novo que é uma escolha de cada um de nós e que nós é que escolhemos qual vai ser o nosso universo. Aquela história de postar um story ou uma publicação, daí a pouco procurar quantas pessoas curtiram ou quem curtiu. Mas se teve poucas curtidas, aí já começa a me dar uma tristeza.
Aí a pessoa já começa a ficar triste. Então, não se deve ficar preso a esse tipo de coisa. É o apego, né? Daí é um apego a algo. Você pode ter aquele objeto, mas aquele objeto não pode ter você. E a sua atenção e as suas horas preciosas. Porque, de novo, eu quero dizer, o que nos difere como doutrina e religião é a reencarnação. E esse valor que nós damos à nossa vida, à nossa existência presente. Nós fomos criados espíritos e nós temos uma vida espiritual. Nós somos espíritos. E nós temos várias existências, nós nascemos e renascemos para que possamos evoluir e aprender a se melhorar sempre. Allan Kardec, coloca que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em vencer as suas más inclinações. É um dos itens que ele fala. Ele fala esforço. Então nós devemos mostrar não para os outros, mas para nós mesmos quais são os esforços que estamos fazendo para aproveitar melhor o nosso tempo. E agora, caminhando aqui já para finalizar, tem um livro, o livro Roteiro de Kardec e Emmanuel, de Kardec não, de Chico Xavier e Emmanuel, é um livro de 1952. Nesse livro, eles já publicaram à época que o mundo tinha, à época, uma população espiritual mundial, espíritos conscientes, no número de 20 bilhões. Naquela época, a população do mundo era de 3 bilhões. A espiritual consciente era de 20 bilhões. Quando a gente lê isso, e a gente pensa na nossa vida, nesse presente que é estar aqui, com tantas possibilidades de crescimento, com tanta informação na nossa mão, com tantos livros maravilhosos, com uma leitura maravilhosa, literatura, com família que nos serve de exercício da caridade, já disse Jesus. Lá no livro Jesus no Lar, quando ele falava, os primeiros evangelhos no lar, ele falava que o lar, ele é um laboratório. O laboratório, a palavra é minha, não é dele. Mas é ali que a gente começa a aprender o exercício da fraternidade para viver a fraternidade fora de casa. Tudo bem, aí alguém vai falar assim, mas tem muito espírita que vive a fraternidade só fora de casa e esquece da casa. E prefere dar uma isolada nos parentes, que não está dando conta. Ok, mas cada coisa no seu momento. Porque a gente sabe também que a gente não deve julgar ninguém, certo? E que a gente deve prestar atenção em nós mesmos. Então, se essa pessoa está fazendo isso, daqui a pouco ela vai aprender também a olhar para dentro, porque para dentro do lar, que a vida vai nos levando e vai nos empurrando a aprender coisas que muitas vezes, às vezes, a gente fica desatento. Então vem uma situação assim que faz a gente viver aquilo que a gente precisa viver. Então, que cada um de nós possamos fazer o nosso melhor. Bom, hoje em dia, nós somos quase 8 bilhões. E foi falado na época que somos 24, somos não, porque eu estou encarnada, mas espíritos desencarnados conscientes, 24 bilhões. Eu acredito que é muito mais, porque se em 52 era 20 bilhões, e hoje. Então, o que nós estamos fazendo do nosso tempo, das nossas horas? Nós estamos usando a rede social como uma ferramenta útil para ligar pessoas, ou nós estamos para entreter e perder tempo dessa reencarnação bendita presente? Que nós todos falamos e sabemos, Modelo e guia Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo, Amar a Deus primeiro sobre todas as coisas é um mandamento que substituiu todos os demais. E quanto a gente tem pensado nisso?
quando a gente está olhando na rede social e julgando e falando. Porque antes, há uns anos atrás, a gente tinha revista, tinha rádio, tinha TV. Agora a gente se comparava a quem? É um artista, bem distante da gente, né? Mas então, tudo bem, não vai dar nada não, porque está muito distante mesmo. Agora, um se compara aos outros, ao vizinho, à pessoa que faz o mesmo que ela, e aquilo vai dando aquela angústia, aquela vontade de acelerar processos, que vai dando ansiedade, que vai adoecendo, que vai trazendo a depressão, processos que não podem ser adiantados. Porque a natureza nos ensina sobre isso, não é? A gente planta a sementinha, aí a gente rega, aí vem um galinho, aí vem uma folhinha, a fruta vai vir às vezes anos depois. Não é isso que a natureza ensina pra gente? E o mesmo acontece conosco. E para finalizar mesmo e agradecer a atenção de todos vocês, eu espero que tenha contribuído de alguma forma para a gente puxando esse novelo que está dentro de nós e voltar a atenção para as nossas atitudes e ações e o valor que nós damos à nossa encarnação, porque nós sabemos pelas obras de André Luiz, não é? E outras obras, a dificuldade que é para a gente estar aqui, para a gente conseguir estar aqui hoje. E a gente está aqui. E a gente esquece de agradecer e de fazer o que tem que ser feito, muitas vezes. Emmanuel trouxe um presente para a gente, quando ele traz a mensagem que se chama 1/4 de hora. 1/4 de hora são 15 minutos, certo? Emmanuel nos lembra o seguinte: quando tiveres 1/4 de hora à disposição, reflete os benefícios que podemos espalhar. Recorda o diálogo afetivo em que refaças o bom ânimo de algum familiar dentro da própria casa. Das palavras de paz e amor que o amigo enfermo espera de tua presença. De auxiliar em alguma tarefa que te aguarde o esforço para a limpeza ou reconforto do próprio lar. Da conversação edificante com uma criança desprotegida que te conduzirá para a frente às sugestões de boa vontade. De estender algum adubo a essa ou aquela planta que se te faz útil. E do encontro amistoso em que a tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiarem no coração. Que nós possamos lembrar desses 15 minutos que pode ser útil para nós e para o outro e para o nosso próximo. E lembrar também que o vício é aquelas ervas daninhas que nós temos que também cortar. E quando nós nos entregamos às redes sociais, ela pode sim nos levar à depressão e pode comprometer a nossa reencarnação presente, se nós não estivermos atentos ao que nós estamos dedicando as nossas horas, aos nossos quartos de hora ou às nossas 9 horas que a gente se dedica à internet. Que Jesus abençoe a todos vocês e todos os seus lares também. Muito obrigada, viu, pela atenção. Você faz a prece de encerramento? Faço sim. Vamos então, envolvidos pelo amor do Cristo, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre de amor infinito, a espiritualidade amiga, aos mentores da casa. Agradecer por estarmos aqui juntos, presentes, acolhidos pela espiritualidade amiga, que sabe
muito bem do que estamos precisando neste momento de refazimento, de energia vital para conseguirmos cumprir os nossos compromissos que fizemos para esta encarnação presente. Pai, nos abençoe, que nós possamos lembrar desses compromissos, que possamos ter energia, força, ânimo, determinação, foco para fazer o que realmente devemos fazer. E Senhor, que em nenhum dia de nossas vidas nós esqueçamos o maior mandamento que o Senhor deixou para nós, sobre amar o Senhor Deus, sobre todas as coisas, saber de Tua presença, ter a certeza de Tua presença e de que em nenhum minuto nos encontramos sozinhos. Agradecemos, Senhor, por estar conosco neste momento, nos envolvendo. Pedimos a força, a proteção para todos os trabalhos da casa, que são tão importantes. E pedimos a permissão, Senhor, para encerrar o trabalho da tarde de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.